Jogada. Fernanda Alves, chega aí com mais informações do Fortaleza. Fala aí, Fernandíssima. André, a equipe já está em solo baiano, já postou inclusive nas redes sociais oficiais do clube. Tudo isso agora só pensar no duelo. Ficar lá, descansar e focar no jogo contra o Bahia amanhã às 6 horas. E aí, Palermo, a gente trouxe no início da participação quem viajou, quem ficou por aqui. E aí, ele tem que pensar numa estratégia que não conta com o Brits na lateral, na zaga tricolor e também de Lucas Sacha, que já era uma ausência e ele já vinha trabalhando com isso ao longo da semana. A gente aproveita e já vai trazer logo a provável escalação para o torcedor, com o goleiro Breno no gol, na lateral direita Mancuso, a dupla de zagueiros Lucas Gasal e Gaston Ávila, assim como foi no jogo passado, e Bruno Pacheco pelo lado esquerdo, sendo o reforço lá na lateral esquerda do Tricolor de Aço. No meio de campo, Matheus Pereira, no lugar de Lucas Sacha, Pierre e Pochettino. E no ataque, Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Essa escalação aí no 4-3-3 que a gente traz do Fortaleza, pensando na provável. Tem uma possibilidade também, se caso ele queira ousar para amanhã, de colocar o 4-4-2 e aí juntar a Matheus Pereira, Pierre e Pochettino, o Lucas Crispim, por exemplo, ou o Rossetto, os dois viajaram junto do grupo para Salvador e aí deixaria o Herrera de fora, ficou deixando só o Bareiro e Breno Lopes, mas diante dos cenários, do que o Palermo tem apostado da equipe ser mais ofensiva, é essa estratégia que a gente imagina, já que ele tem Bruno Pacheco, que é uma confiança que ele tem do lado esquerdo, o Bahia que faz muito jogo pelos lados ali, e foi um problema no primeiro jogo aqui na Arena Castelão, onde o Tricolor de Aço empatou em 1-1. Fernanda, Moisés titular, não? Talvez, é uma possibilidade, mas tem aquele processo gradual ainda. Ele não está 100%. Ele foi titular e foi substituído. O Palermo optou por essa opção. Mas como a equipe agora vive tá com gargalo, né? Com esse gargalo aí entalado para poder, de fato, conseguir vitórias, ele pode ir com a aposta mais certeira. Então, o Breno Lopes e o Bareiro que sempre está abrindo o placar, conseguiu isso contra o Santos fora de casa, conseguiu também diante da equipe do Ceará jogando como visitante. É um ponto positivo dentro do elenco tricolor também. Eu confesso pra você, Breno, que tem um detalhe aí que me chama a atenção, e chama a atenção negativamente. É o Pochettino. Pochettino, eu confesso pra você que é um ano muito ruim do Fortaleza como um todo, coletivamente, e tem várias peças que individualmente tiveram uma queda de rendimento, de desempenho. Mas eu não sei se é porque eu também esperava mais do Pochettino, eu espero dele mais, porque ele tem qualidade pra entregar mais, mas até num ano ruim, teve quem tivesse ali seus bons momentos. O próprio Breno Lopes, o Bareiro começou muito mal, depois ele foi mais importante. O Lucero, que faz um ano terrível, mas no primeiro semestre, artilheiro do time na temporada. Então você tem alguém, o Gaston Ávila, começou terrível o ano, mas depois conseguiu ter ali uma leve melhora e hoje é titular. Em algum momento, mesmo jogadores que estão mal no ano como um todo, em algum momento eles conseguiram se sobressair. Eu tento lembrar momentos bons do Pochettino esse ano e eu conto nos dedos de uma mão as boas partidas que eu lembro dele, cara. Eu lembro de uma boa partida Juventude, que é fácil, que é contra a 5-0. Juventude. Essa partida ele foi bem. As demais é difícil você lembrar mesmo. Demais difícil. Porque nos outros jogos você pode ter momentos de partidas onde ele foi bem, mas que no geral, quando você pega a partida toda, você não pode dizer assim, poxa, nessa partida o Pochettino foi bem. Só contra o Juventude, na minha opinião. De fato, foi uma das quedas mais vertiginosas que o Fortaleza teve. E você citou o Lucero realmente, ele pega ali, acho que de março pra frente e o negócio desanda completamente, salvo uma partida ou outra, a do Juventude é uma delas. Mas o Pochettino, eu acho que no ano passado ele já não vinha, ele já tinha perdido, tinha caído um pouco no final da temporada, e essa temporada do Pochettino é muito abaixo do que ele já entregou pelo Fortaleza, do que ele já fez no PC com a camisa tricolor. O Pochettino realmente não conseguiu ir bem, e eu lembro que no começo do ano foi especulado uma saída dele, mas o Fortaleza disse que não, que entendia que o Pochettino era uma peça importante e que não abriria mão tão facilmente. Mas ele não conseguiu repetir temporadas anteriores. E quando o Pochettino cai, não sei se é coincidência por completo, ou se você pode relacionar, acho que tem uma relação ou outra, não que seja só por isso,
Mas afeta demais, por exemplo, o Lucero, porque o Pochettino era o cara que mais se entendia com o Lucero na criação de jogadas para o Lucero finalizar. Não foi só isso no Lucero, porque o Lucero também perdeu oportunidades claras de gol. Mas a queda do Pochettino fez com que a produção do ataque do Fortaleza também despencasse, porque ele foi, em algum momento, o principal articulador, era o cara que tinha a melhor visão de jogo, que achava os passes, os lançamentos, as jogadas nos espaços que eram bem limitados, ele conseguia encontrar. E quando o Pochettino não consegue mais fazer isso, até porque ele tinha uma mobilidade muito grande no campo, eu sempre destacava, o Pochettino estava em todo lugar. Você pegava o mapa de calor do Pochettino, parece que ele não tinha uma posição fixa, ele estava o tempo todo em vários lugares do campo. Ele ia para a ponta esquerda, para a ponta direita, pelo meio, voltava, ia um pouco mais à frente. A movimentação dele era muito grande. Então, ele como esse principal armador, perdendo essa produção, caindo o desempenho, fez com que o ataque também acabasse caindo por tabela. O Pochettino realmente faz um 2025 bem ruim. Bem ruim, hein, seu Wilton Bezerra? Um jogador que tecnicamente a gente sabe que tem qualidade, que já contribuiu demais em outros momentos, que foi uma peça importantíssima. Ele era figura de confiança do Vojvoda durante todos esses anos, mas que, assim como outras peças também, esse ano caiu demais. Mas dele, eu confesso pra você que eu pelo menos esperava uma reação melhor, sabe? Assim, de ter uma capacidade de assumir protagonismo, de chamar responsabilidade, porque você sabe que num momento de dificuldade, são esses jogadores que têm uma qualidade técnica acima da média que podem aparecer como solução. E no Fortaleza o Pochettino não apareceu, pelo contrário, como o Breno disse, queda vertiginosa. O dirigente tem uma responsabilidade maior de saber exatamente o que deve fazer antes que os problemas ocorram. Você não pode deixar, por exemplo, que alguns problemas morram de velhos. Nós, da imprensa, também fomos contrariados na nossa visão sobre o time do Fortaleza. Eu acho que a queda, por exemplo, eu vou aqui citar, fazendo parte, desculpe até estar repetindo essa questão, dessa tempestade perfeita que assolou o time do Fortaleza, ele começa quando o time perde, por exemplo, a dedicação de Tinga. Tinga era um jogador importante. Um armador, um cérebro ali atrás, uma liderança. E a gente vê que ele não existe mais em toda a sua plenitude. Você começa por aí. Você percebe que dentro de toda essa jornada, as contusões do Bruno Pacheco, o Bruno teve muito tempo afastado. Você vê, por exemplo, um Tite que era o rei da área por muito tempo. Se lembra disso? Benevenuto e Tite ali. Aquilo lá foi se acabando. A gente imaginava que estava tudo certo. O desmoronamento do sistema de meio campo. A ida do Hércules para o Fluminense. Alguns problemas de contusão do jogador Sacha. E principalmente, quando você disser, a queda de produção impressionante de Pochettino. O desaparecimento dos gols do Lucero. Olha, vocês acham que isso é pouca coisa? É muita coisa. Eu estou falando aqui de problemas que foram se avolumando desde o sistema de defesa, passando pelo meio campo, chegando no ataque. Foi o Fortaleza submetido, digamos, a um desmanche que a gente demorou a enxergar. Eu vejo isso, inclusive, com muita lamentação. Mudou a defesa. De repente, o Fortaleza perdeu aquela identidade, aquela certeza de sair jogando, aquela capacidade de enxergar o que o adversário propunha, aquela condição de fazer as coisas dentro de campo, muitas vezes mudando, né, a sua sistemática de jogo, chegando no ataque com 3 atacantes e mais um meio-campista. Isso foi sendo minado, foi desmoronando e a gente foi, de certa forma, se surpreendendo. Foram muitos jogadores importantes que caíram de produção. E olha que eu estou esquecendo aqui Pikachu, olha que eu não estou botando nem Marinho. Não é brincadeira, não. Se você olhar, como é que pode? E aí você soma isso tudo, as contratações ruins. O Fortaleza contratou muito mal. Mas é o tal negócio, né? Depois que as coisas se materializam, é que elas ficam claras diante da nossa visão. O jornalista pode ter, todo mundo tem o direito de errar uma previsão, uma avaliação. Agora o dirigente, aí o problema é mais sério. Porque quem paga o pato é ele. Ele acaba sendo o responsável. Esse jogador caiu de produção,
se determinado setor do time não funciona, ele tinha que saber, né? Ele tinha que enxergar, antecipar a sua visão sobre aquilo. Então eu digo até isso com muita tristeza, como é possível ter isso acontecido ao Fortaleza. Mas é aquilo que vocês falaram, e eu estou apenas aqui emendando, né? Falando das razões que levaram o Fortaleza a esse estado realmente desesperador. Porque aqui Problema. É problema. Está muito difícil. Tá muito Muito difícil. difícil. É problema e tá difícil de encontrar a solução. Mas você que trabalha com a sua obra, você que tá fazendo